Bom dia, pessoal! Bom dia! Deus abençoe muito o nosso dia. Que seja um dia cheio da presença do Senhor. Como vocês estão? Espero só baixar um pouquinho o som. Espero que vocês estejam bem. Obrigada pelas mensagens de carinho ontem. Estou bem, com a graça de Deus. Estou melhor, né? Estou um pouquinho resfriada ainda, mas ontem, na hora que eu acordei como de costume. E, gente, eu percebi que não dava conta. Eu não tinha força, sabe? Muita dor de cabeça, muita dor no corpo, muita dor nos olhos, assim. Então, eu não tava bem ontem. E eu ainda lutei, teimei. Falei, não, eu dou conta, não sei o quê. E meu corpo tava mostrando, não dá conta. E aí isso me relembrou muito, ontem eu relembrei muito, já contei um pouquinho pra vocês, a vez, né, que eu adoeci e depois que eu me curava, depois que o Senhor me curou, eu fui e queria abraçar o mundo, eu queria sair correndo, fazendo tudo com minhas próprias mãos, correndo atrás do tempo perdido. E aí eu lembro certinho que uma vez eu fui a um médico e o médico me falou assim: Isabela, você sabe mais que ninguém que Deus te deu uma nova chance, uma nova vida. Então você precisa cuidar dela. E quantas vezes nós, até por boas intenções, a nossa intenção é boa, né? A gente quer realmente correr atrás das obras do Senhor, para nossa família, né? Para melhorar as nossas condições, mas a gente acaba colocando a nossa saúde em risco, a nossa saúde emocional, né, a nossa família. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Quando o nosso corpo der sinais, escutem o corpo de vocês, né? Se descansar fosse fácil, não seria um mandamento, porque nós queremos sempre correr atrás cada vez mais. E descansar também é preciso, silenciar a mente também é preciso. Inclusive para a gente escutar o Senhor. Como que a gente escuta o Senhor com tantas vozes na nossa mente, com tanta distração na nossa cabeça, né? Então, silenciar a mente também é necessário. Então, não se culpem por descansar. Muitas vezes o nosso corpo precisa verdadeiramente desse descanso e a gente fica frustrado quando algo sai, né, do nosso controle. Mas é nesses momentos que o Senhor nos mostra que nós não controlamos nada. Nós não controlamos nada, né? Quem controla é o Senhor sobre todas as coisas. Então descansa a sua vida nele, a sua mente, a sua rotina. Isso não quer dizer que você vai deixar de fazer as coisas, gente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Aquilo que o Senhor te capacita a fazer, só você pode fazer. Mas tem momentos que a única coisa que você pode fazer é descansar no Senhor. Não deixa chegar a gota d'água, por exemplo, se essa caneca aqui tá cheia de água, uma gota que cair aqui vai transbordar. Então, cuidado. O que você vai transbordar se cair alguma coisa pra fora aí? Né? Cuidado. Então, é isso. Obrigada pelo carinho de vocês. Eu tô bem melhor, graças a Deus. Só tô um pouquinho fanhosa, né? Mas pelo menos não tô sentindo dor de cabeça, dor no corpo, graças a Deus. Então eu vou começar lendo um salmo lindo, eu amo esse salmo. Salmo 23, muito conhecido, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Glória a Deus. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor.
Mesmo que eu ande por um vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Talvez você esteja passando por um vale assim, por um momento assim na sua vida, né? Que parece que não tem saída, parece que não tem luz no fim do túnel. Mas se há Jesus ali, se Jesus está ali, tem jeito, tem jeito. Só não tem jeito para situações em que Deus não está presente nelas. Agora, quando Deus está presente na situação, tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Então nós precisamos colocar todas as nossas esperanças nisso, né? E o capítulo fala um pouquinho sobre isso. Por isso que eu até coloquei o título: O que faz Deus sorrir? O que faz Deus sorrir? Nós estamos lendo, né, primeira carta aos Coríntios. Quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. A gente está acompanhando, fazendo a leitura do Novo Testamento, mas eu contextualizo tudo, então fiquem aí, você não vai se sentir perdido. Nós estamos lendo a primeira carta aos Coríntios. Ontem foi o capítulo 9, a gente não pôde estar presente na live, mas eu fiz meu devocional daqui. Só que eu vou contextualizar um pouquinho o capítulo 9 e vamos entrar no capítulo 10. E uma das coisas que ontem, né, eu fazendo o devocional, eu senti muito forte um dos versículos aqui do capítulo 9. O capítulo 9, o apóstolo Paulo, né, contextualizando um pouquinho o que está acontecendo aqui, essa carta foi escrita aos Coríntios, né, aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, então, para aquela igreja que estava sofrendo muitos problemas. E nós estamos falando um pouquinho sobre esses problemas e a gente vê como esses problemas também são atuais, né? Os problemas da divisão da igreja, os problemas da imoralidade, os problemas da inveja. Então, vários problemas que essa igreja estava vivendo. E a gente falou sobre o sacrifício aos ídolos no capítulo 8. Ontem, no capítulo 9, o apóstolo Paulo defende o ministério. Então, é um capítulo muito importante de ser lido, né? Tantas pessoas criticam, às vezes, um pastor, alguém, né, ser remunerado por isso. E ele fala aqui sobre trabalhar para as coisas do reino de Deus, para as coisas espirituais. Então, é um capítulo muito importante de ser lido, que ele fala muito sobre abrir mão da sua própria vontade, abrir mão das suas próprias coisas para trabalhar para as obras do Senhor, que também é um trabalho. Também é um trabalho. São pessoas que precisam ser cuidadas, é a palavra do Senhor que precisa ser estudada, né? Não achem por aí que uma pessoa que chega, que prega, que faz as obras, né, que trabalha para as obras do Senhor, ela precisa estudar tanto quanto outra pessoa. Então, às vezes a gente desvaloriza isso, né? E a gente precisa valorizar. E ele estava falando justamente sobre isso. E aí um dos versículos que ele fala aqui que me tocou muito é sobre ser livre. O que é ser livre para você? Porque hoje em dia a gente vê um mundo que prega muito sobre a liberdade, sobre o empoderamento, sobre você ser quem você quiser ser, né? Mas não é bem isso. Quando a gente vai ver o que tem acontecido na nossa sociedade, a gente vê muito mais pessoas, uma geração sendo aprisionada pelas suas próprias vontades, sendo servos dos seus pecados e dos seus desejos, do que verdadeiramente livres. Verdadeiramente livre é aquele que a tentação pode até bater na porta dele, mas ele sabe que ele é mais forte. E não é aquele que abre porta para todas as tentações, para todos os desejos. Eu tenho um desejo ardendo no meu coração, eu não aguento resistir. Será que isso é ser livre? Isso é ser prisioneiro das suas vontades, né? Isso é ser prisioneiro dos seus desejos, dos seus pecados. Então o apóstolo Paulo estava falando muito sobre isso, ele fala muito sobre isso, que ser livre de si mesmo é ser livre do seu próprio egoísmo, ser livre do seu próprio temperamento, né? Ser livre das suas próprias emoções. Quantas vezes a gente se baseia pelas nossas emoções? Nossa, hoje eu tô insuportável, então eu acho que eu posso magoar qualquer pessoa, eu tenho o direito de ser grossa com qualquer pessoa, né? Eu sou assim mesmo, eu sou explosiva, eu sou estourada, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Então, não. Quando você é uma nova criatura em Deus,
você tem uma liberdade de não se aprisionar nos seus temperamentos, né? De não se aprisionar nas suas emoções. E o apóstolo Paulo está falando justamente sobre isso. E uma das coisas que ele fala aqui no versículo 24, ele fala: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Para sempre. Ele está falando aqui sobre uma metáfora da renúncia, né? Então, se nós queremos viver o novo de Deus, juntamente com o ser livre, a gente precisa entender que a nossa liberdade está na renúncia. E ele usou um exemplo aqui dos atletas. Então, vamos imaginar as Olimpíadas. A gente vê aquela coisa mais linda, né? Esse foi o versículo 24 do capítulo 9. A gente vê a coisa mais linda das Olimpíadas, né? Aquelas pessoas ali, aqueles atletas se empenhando e competindo. Mas a gente vê, são o quê? Quanto? 10 dias de competição? A gente vê 10 dias de competição ali. Às vezes a gente vê um atleta, ele participa de um jogo, né? Para competir em uma medalha. Mas a gente não vê por trás de toda a vida de renúncia dele. Para chegar onde ele chegou, ele renunciou de muita coisa. Né? Ele teve que manter um equilíbrio nas suas refeições, no seu sono. Ele teve que ser uma pessoa super regrada na sua vida, renunciar de alguns momentos, né, de lazeres, para viver aquele propósito. Né? E aí o apóstolo Paulo, só que ele fala, olha, só que nós não estamos aqui como eles, lutando por uma medalha, por uma coroa, que naquela época era uma coroa, né? Por uma coroa que vai perecer logo, logo. Nós estamos aqui lutando por uma coroa que dura para sempre, que é a eternidade. Então a gente tem que se apegar a isso. Se a gente quer viver uma vida com o Senhor, se a gente quer fazer Deus sorrir, se a gente quer viver o novo do Senhor, a gente precisa entender que a nossa vida precisa haver renúncias. Precisa haver renúncias, né? A gente nunca vai conquistar o que a gente quer fazendo as mesmas coisas sempre. Eu sempre falo isso. Não adianta. Nós queremos ser curados. O Senhor nos cura, né? O Senhor nos liberta. Mas a gente precisa também se mover. Não adianta a gente permanecer nos mesmos lugares que nos adoeceram, nas mesmas práticas que nos adoeceram. A gente precisa se mover. E aí nós entramos no capítulo 10, eu estava contextualizando um pouquinho para vocês, né? Já algo que ficou muito no meu coração ontem sobre esse ser livre e sobre o valor da renúncia. Existe bênção na renúncia. E quem vive essas renúncias sabe muito bem disso. Existe bênção na renúncia. E quando você verdadeiramente vê que você é livre, é quando você começa a renunciar e vê que aquelas renúncias não te aprisionam mais. Que, sabe, tanto faz mais pra você. Você não é mais prisioneiro delas. E aí, nós entramos no capítulo 10 e o apóstolo Paulo começa contando um pouquinho, né, sobre a história dos hebreus. Então, vamos lá, se você tá com sua Bíblia, capítulo 10. Perdão. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Eu vou contextualizar o porquê que ele tá falando isso. Gente, só um minutinho. A live tá travando pra vocês ou não? Porque tem gente aqui, talvez é o celular. Se fechar a live e voltar, talvez pare de travar. Mas se travar, vocês me avisam, tá? Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Não tá travando.
Glória a Deus. Então vamos continuar. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Então aqui o apóstolo Paulo está mostrando, contando sobre a terra prometida, né? Quantas pessoas foram desobedientes ao Senhor e ficaram para trás, né? Passaram tanto tempo prisioneiras do velho eu, da vida antiga, sabe? Se aprisionaram no deserto e não chegaram à terra prometida. E aí ele continua. Isso é um exemplo para nós. Para que aí ele fala que ele cita 5 desses pecados que foram muito comuns naquela época. Não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não cobicemos coisas más. Gente, cobiça é um pecado. E a comparação, a inveja, ela caminha lado a lado a cobiça. Lado a lado. Quando você está se comparando a vida com a outra pessoa, e a gente precisa tomar muito cuidado aqui com as redes sociais. Quando você se compara com a vida de outras pessoas, quando você inveja a vida da outra pessoa, quando você queria ter a vida que a outra pessoa tem e não agradece pela sua própria vida, isso é uma cobiça. Você está cobiçando as coisas dos outros, né? Gente, só um minutinho. Tá travando aqui no TikTok, né? Vão lá pro Instagram, então. Tá travando. Eu vou abrir e fechar de novo. Só um minutinho, já volto. Gente, quem tá aqui no Instagram e não tá entendendo é porque eu tô no TikTok também. Mas eu vou fechar a live e vou voltar. Só um minuto. Tô voltando aqui já. Não sei o que aconteceu. Pronto, estou voltando. Glória a Deus, estou voltando já pra outra rede social. Então ele tá falando, olha, não cobicem coisas más. E aí isso vale pra gente também. Não cobicem coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então, tantas pessoas, a gente vê tantos exemplos e a gente vai repetindo isso muito, né? Às vezes pela vida, a idolatria. Naquela época, como a gente tá falando, ele tá falando para a igreja dos Coríntios, tinha uma diversidade de cultura, de religiões, né? Então eles cultuavam, idolatravam muitos deuses, faziam festas para esses deuses, né? E ele tá falando, olha, não idolatrem, não pratiquem imoralidade. Cuidado. Nós falamos no capítulo 7, no capítulo 6, no capítulo 7, eu acho. O apóstolo Paulo, ele fica repetindo sobre a imoralidade, né? Principalmente sobre a imoralidade sexual. O quanto isso afeta a nossa vida como um todo. Todas as áreas da nossa vida são afetadas. Então, não pratiquem a imoralidade. Cuidado com isso. Quando a gente se apega às imoralidades, a gente está alimentando só a nossa carne, só os nossos desejos carnais. E isso é muito perigoso, né? O que a gente tem alimentado na gente? Como eu falei, quando o copo transborda, se a gente alimentar só os nossos desejos carnais, só isso que vai transbordar. Só isso que vai transbordar. Agora, quando nós alimentamos o nosso espírito, as coisas espirituais, a nossa fé, a palavra do Senhor, a intimidade com Ele, essas coisas também vão transbordar sobre a nossa vida, né? Então, quando você vê uma pessoa que você fala, puxa, olha essa pessoa, né? Quanta fé, quanta presença de Deus ela carrega. Muitas vezes a gente não vê as renúncias, como o atleta, né? Como o exemplo do atleta que o apóstolo Paulo fez lá. Muitas vezes você não vê a vida da pessoa. A vida da pessoa toda é para glorificar o Senhor, né? A intimidade que ela tem com Ele, não somente em um momento, que no final aqui fala muito sobre isso, e esse capítulo ele é muito maravilhoso por isso, porque às vezes a gente acha que a presença do Senhor só tá em momentos como esse. Só tá nos momentos que a gente tá lendo a Bíblia, nos momentos de oração, né? E glória a Deus,
Nesses momentos a gente sente realmente a presença do Senhor porque a gente silencia, a gente se submete àquele momento, né? Nosso espírito tá mais ali. Agora, todos os momentos da nossa vida são para glorificar o Senhor. Então, o momento que você tá lá lavando vasilha, é o momento que você tem para conversar com Ele. Converse com Ele. Você tá dentro do carro, né? Às vezes a gente tá tão distraído na nossa vida que eu mesmo começo a me policiar muito por isso. Eu sou assim. Eu sempre tenho que estar com fone. E eu entro no carro e eu já ligo a rádio. E tô em casa, eu coloco um podcast, uma pregação. E sempre aquele barulho. E um dia eu percebi, nossa, minha mente tá muito confusa. Tá muito barulhenta. Né? Eu preciso silenciar os meus pensamentos para eu ouvir a vontade do Senhor. Para eu conversar com Ele. Como que quando a gente está numa grande roda, você não consegue escutar uma única pessoa se várias pessoas estão falando ao mesmo tempo, né? Então a gente precisa policiar muito isso. A todo momento, Deus está ali presente. A gente usar todos os momentos da nossa vida para isso. Então ele fala muito sobre a imoralidade, como alguns fizeram, e num só dia morreram 23 mil pessoas. Não devemos pôr o Senhor à prova como algum deles fizeram e foram mortos por serpentes. Gente, cuidado, tenha temor às coisas do Senhor. Não coloque o Senhor à prova. Né? Muitas vezes a gente, sem perceber, a gente tem um desrespeito com o Senhor. E às vezes você acha que o desrespeito, na igreja eu tenho que ir assim, 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 eu tenho que me portar assim, 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 eu tenho que me vestir assim, assim, assim. E na sua vida? Sua vida não é uma fração de minutos, um dia que você tá na igreja, um dia que você tá num culto. Não! É toda a sua vida. Então tenha temor às coisas do Senhor. Tenha temor. A gente não falou lá no capítulo 8 que o seu corpo é sagrado, você é templo do Espírito Santo. Então não coloque as coisas de Deus à prova. Não dê um falso testemunho, né? Mostre como é bom, honre ser cristão. Hoje é muito bonito falar que é cristão, né? Hoje em dia é bonito você falar sobre Deus. Mas será que a gente está vivendo isso? Está honrando a isso? Com toda a nossa vida, não só com a nossa fala, mas com a nossa família, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de comportar. Toda a nossa vida tem que ser um bom testemunho. E ele continua, e não se queixem. A murmuração. Então, o apóstolo Paulo deu 5 exemplos de pecado aqui que afastaram aquelas pessoas de viverem o novo de Deus, que era a terra prometida. Olha o que ele falou. A cobiça, a idolatria, a imoralidade, a falta de temor ao Senhor e a murmuração. 5 coisas que nos afastam, que podem estar nos afastando de viver o novo do Senhor, de viver essa intimidade com o Senhor, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Se a gente quer pertencer a isso, né? Se a gente quer viver em comunhão com Ele, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes. E essas coisas podem estar nos afastando do Senhor. Não se queixem como alguns deles se queixaram. Gente, a murmuração, ela é tão séria porque pensa na palavra reclamação. Quando a gente está reclamando, a gente está clamando 2 vezes, mas a gente não está clamando algo bom sobre a nossa vida. A gente está clamando muitas vezes maldições sobre a nossa vida. Provavelmente você conhece alguém que só reclama e percebe como fica o dia quando você passa um dia com uma pessoa que só reclama. Parece que tudo dá errado. O peso que fica o dia, né? Que coisa chata que é quando a pessoa só olha o lado negativo de todas as coisas. Então a gente precisa se policiar muito sobre isso, sobre as coisas que a gente declara sobre a nossa vida. Cuidado com isso. Isso também nos impede de viver o novo do Senhor. Isso também nos impede, porque o que o Senhor fala lá em Romanos 12:2? Que Ele quer transformar a nossa mente. Quando Ele transforma a nossa mente, o que muda muitas vezes não são as nossas circunstâncias, mas a forma da gente enxergar a vida. Então é como se a gente estivesse enxergando tudo embaçado e Ele colocasse um óculos, né, nos nossos olhos e olha,
Eu tô te dando clareza, porque você pode ver, mesmo nas circunstâncias ruins, oportunidades boas. Oportunidades boas. Então, o Senhor quer fazer isso com a gente. Então, ao invés da gente reclamar, o que de bom eu posso tirar nisso? O que de bom eu posso tirar nesse momento? O que o Senhor está querendo me ensinar? Né? O que o Senhor está querendo me dizer? E aí ele continua. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Esse versículo é muito sério. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Isso aqui diz muito sobre o orgulho do nosso coração. Quando a gente acha que a gente é bom o suficiente. Ah, não, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu oro. Eu faço jejum. Não, eu tô ótima. Pode ficar tranquilo. Peraí, só de você já tá se colocando nesse papel de você se basta, né? Você é bom o suficiente. Você já tá mostrando uma independência. E o Senhor quer o quê? Que a gente seja dependente dele. Quando a gente se separa, quando a gente se coloca no centro de todas as coisas, aí que tá o perigo da gente cair. Nós não somos o centro. A gente precisa entender isso. Nós não somos o centro. Quando a gente passa a entender isso, todas as coisas ficam mais leves. A gente entende que nós estamos aqui para servir ao Senhor e servir as pessoas, para sermos pessoas boas, né? E não para sermos só para nos ficarmos vangloriando. Tudo que é de bom na gente é graças ao Senhor. Então, cuidado se você diz que está muito firme em algo, cuidado para você não cair. Cuidado para você não cair, né? Então, essa dependência ao Senhor a todo momento. Sim, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, porque eu sei que sem isso eu não tenho forças. Eu sei que porque é por isso, é disso que vem minha força. É disso que vem a minha resiliência, né? É do Senhor, é por Ele, é graças a Ele que eu consigo estar aqui firme, que eu consigo todas as coisas na minha vida, né? Então, isso fala muito sobre o orgulho. Então, mais uma coisa que o apóstolo Paulo está alertando as pessoas. Cuidado com o orgulho do coração de vocês. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Gente, esse versículo aqui, olha só. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então, isso que está acontecendo na sua vida, por pior que seja, é só a vida acontecendo. É a vida acontecendo todos os dias. E acontecem com todas as pessoas. Não há nada de errado acontecendo com você. É só a vida acontecendo, né? O mundo, nós estamos em um mundo caído. Então as tentações vão bater na nossa porta. Dias ruins, fases ruins, momentos ruins vão bater na nossa porta. E o próprio Jesus foi exemplo disso. Quando eu estava lendo esse versículo, o Senhor me relembrou muito de que como o tempo de Deus é perfeito, que até Jesus, o seu próprio Filho, que era o próprio Deus encarnado, precisou se submeter ao tempo e à vontade do Senhor. Né? Jesus precisou vir como um bebê, como uma criança, como uma pessoa normal. Ele teve que aprender a engatinhar, aprender a andar, aprender a falar e a trabalhar. Jesus trabalhou, né? Então, quem somos nós que a gente acha que quer tudo fácil na vida, que as coisas vão cair do céu? Jesus precisou se submeter à vontade do Senhor. Eu fico pensando, antes do primeiro milagre de Jesus, o quanto às vezes eu fico pensando, né? E aí isso já é a Isabela, quando lê a Bíblia, imaginando que eu fico assim, gente, Jesus devia querer o tempo inteiro fazer milagres, ver algo e fazer, só que não era o tempo certo, não era o tempo certo. Aí eu fico pensando, quando foi o primeiro milagre, quando Maria chega pra ele e fala que o vinho havia acabado na festa, e que ele fala, não chegou no tempo certo, ainda não tá no tempo certo. E aí Deus falando com ele,
meu filho, chegou a hora. Ele falou, então agora é a hora. Se o próprio Jesus se submeteu à palavra, à vontade de Deus, antes de fazer algo, ele se submeteu a ele, quem somos nós? Quem somos nós? E por isso, tantas vezes a gente fica andando em círculos na nossa vida. Porque não há nada pior do que as coisas acontecerem, mas acontecerem no tempo errado de Deus. No tempo em que nós não estamos preparados para aquilo acontecer. Né? Então aquele povo, muitos daqueles não chegaram na Terra Prometida porque eles não aceitaram o processo. Quando Deus queria ensinar algo para eles, eles estavam se afastando da presença do Senhor. Então, quantas coisas o Senhor está nos dizendo aqui, né? Então, não sobreveio a vocês tentação que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Olha, isso aqui muita gente já ouviu, né? Aquilo que você passa é exatamente aquilo que você consegue. Deus não te dá um fardo maior do que você não consegue sustentar. Deus não te dá um fardo maior do que você não consegue sustentar. E eu sempre me agarro a isso. Quando algo ruim está acontecendo na minha vida, um sentimento ruim, uma situação ruim, uma dor, eu me apego a isso. Né? Se eu estou passando por esse momento, é porque eu consigo. O Senhor cuida de mim. E Ele que me capacita. Então, às vezes, você está passando por esse momento. Que uma dor é tão grande na sua vida que você não consegue ver luz no fim do túnel. Ou que você acha que não consegue sentir isso. Que é grande demais. Aquele gigante parece grande demais, né? O Golias na sua frente. Não. Você é um Davi escolhido pelo Senhor. Escolhido pelo Senhor. Né? Se o Senhor te colocou nessa situação, ou às vezes nem foi o Senhor que te colocou nessa situação, mas se você está passando por isso, aguenta firme, porque Ele nos capacita. E aí ele continua. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, Ele mesmo vai lhe providenciar o escape. E, gente, existe escape maior e melhor do que a presença do Senhor? Não existe. Não existe. Sabe? Então, Ele é o seu próprio escape. Ele é o seu próprio refúgio. Ele é o seu próprio refúgio. Então, é maravilhoso a gente pensar que, independente das situações da nossa vida, nós temos alguém em quem nós podemos descansar. Só que é como eu falei, a gente anda tão distraído, a gente anda reclamando tanto, a gente anda tanto comparando a nossa vida com a vida das outras pessoas, a gente anda tanto cheio dos desejos carnais, das práticas de moralidade, a gente anda tanto sem temor ao Senhor, que a gente não consegue reparar as bênçãos que já nos foram entregues. Por isso o Senhor quer mudar a nossa forma de enxergar as situações. As suas circunstâncias só vão mudar a partir do momento que você conseguir enxergá-las de uma nova forma, né? Então, a gente precisa abrir os nossos olhos para isso. Quando tudo parece mal, Deus vem e nos mostra, nem tudo é tão ruim quanto parece ser. Nem tudo é tão ruim quanto parece ser. É como eu falei com vocês. Se uma situação parece que não tem jeito, quando tem Jesus na situação, tem jeito. Até para a morte, gente. Até para a morte tem jeito para Jesus. A gente pensar na eternidade. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu fico emocionada, né? Então a gente não precisa temer as coisas da terra, as coisas do mundo. Sim, vão vir situações muito difíceis, mas não tentem abraçar dores que não são de vocês, né? Por isso que o Senhor fala, para cada dia o seu próprio mal. Não tente viver todos os dias. Aí hoje a gente já acorda hoje e já pensando no amanhã, e já pensando no depois de amanhã, e no meu futuro, e na minha vida, e tanta coisa. Não! O Senhor quer que você viva hoje. Olha, o que tá doendo hoje? Então,
Pega essa dor que você tem hoje e me entrega. A dor de hoje, deixa a dor de amanhã pro amanhã. A gente tá vivendo um mundo tão ansioso, um mundo com tantos medos, e eu falo isso por mim, gente, né? Eu já contei isso pra vocês, a ansiedade, ela é um espinho na minha carne muito grande. Que a minha essência humana, ela é controladora. Eu sou uma pessoa muito controladora. Era. Não sou uma pessoa controladora, porque eu não declaro sobre isso. A minha essência é. Mas hoje eu sou uma pessoa totalmente dependente do Senhor. Entende? Então ele quer tirar o controle da nossa mão e falar: olha, filha, você não tem o controle sobre todas as coisas, porque eu tenho algo muito melhor pra você, então me entrega esse controle da sua vida, entrega os seus sonhos, entrega suas dores. Você tá sofrendo por coisa à toa. Não é? Às vezes a gente sofre tanto por algo tão pequeno e o Senhor tá querendo nos mostrar uma imensidão de bênçãos que ele tem pra nossa vida. E aí ele continua, aí ele abre os nossos olhos para coisas que nos afastam da presença dele, né? Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Né? Então, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação do sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos somente um corpo, pois todos participaremos de um único pão. Então, ele entra aqui sobre o sacrifício a outros deuses, e naquela discussão que do capítulo 8, né, que as pessoas falavam, questionavam a ele se podia ou não comer certos alimentos, porque a gente precisa entender que ele está falando para um povo que ainda estava aprisionado na velha aliança. Né? Lá no Antigo Testamento as pessoas não tinham esse privilégio que a gente tem de ter livre acesso ao Senhor. Então elas faziam sacrifícios para conseguirem chegar, né, a Deus. E aí ele estava tentando abrir os olhos dessas pessoas, falando: olha, a gente vive debaixo de uma nova aliança, aliança da graça. Né? O sacrifício perfeito já nos foi entregue. Que é Jesus. É o sangue do Cordeiro. Então nós não precisamos ficar fazendo sacrifícios. Mas olha, não fiquem presos a isso de comer ou não comer. Se você sabe que aquele alimento ele foi sacrificado justamente com uma intenção para algum ídolo, não faça. Porque você sabe que a intenção é ruim. Agora, se não foi, se é apenas um alimento ali que não tem nenhuma intenção por trás, não tem nenhum mal de você comer. Não tem nenhum mal. Então ele estava simplificando. E isso aqui nos fala muito sobre a religiosidade. Que muitos estão presos ainda, gente. Muitos estão presos. Muitas pessoas não conhecem verdadeiramente quem Deus é. Não têm intimidade com o Senhor porque estão presos apenas a práticas religiosas. Mas o seu coração não conhece verdadeiramente a Deus. A sua vida não teve uma transformação. E aí ele fala que, olha, tá claro, vocês sabem, existe só um Deus. Gente, as pessoas podem não acreditar. Mas o próprio calendário é dividido em antes e depois de Cristo. Então isso é para ser glorificado. E aí, o que o Senhor me tocou muito aqui, quando eu estava lendo, é como a gente fica preso em julgar as outras pessoas. A gente acha que está abrindo os olhos das outras pessoas, né? Brigando com elas, discutindo com elas. Quando, na verdade, o que o Senhor espera de nós é que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Que se a gente quer apresentar Jesus para as pessoas, que nós sejamos esse exemplo. Que a pessoa olhe para a gente e fale: pera, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Pera, que Deus é esse que você tanto ama? Que Deus é esse que transformou tanto a sua vida?
Se você não teve a sua vida transformada ainda por Deus, gente, hoje é dia de você parar para pensar. Eu quero essa transformação. A gente precisa ter um marco na nossa vida, onde as pessoas olham e falam: pera, cadê aquele seu velho eu? Existia uma pessoa, agora existe outra. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Essa transformação precisa ser nítida. Como o apóstolo Paulo mesmo é um exemplo disso. Existia um antigo e existe um novo. Nós somos uma nova criatura, né? Uma nova criatura. E o Senhor está abrindo os nossos olhos para isso. Não é a religião que muda alguém. Não é a religião que muda alguém. Quem muda alguém é o Evangelho. É o verdadeiro Evangelho. É Jesus que muda a pessoa. Não é a religião. Não é doutrina, né? É o Evangelho. O verdadeiro Evangelho da humildade. O Evangelho do amor. Mas também o Evangelho da renúncia. Mas também o Evangelho da obediência. Mas também o Evangelho do temor ao Senhor. Porque às vezes a pessoa fala: mas você está pregando um Evangelho só do amor. Mas é porque logo no começo da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala: sobre tudo que rege, nós devemos reger o nosso coração ao amor. A gente só vai conseguir transformar as pessoas quando a gente amar elas como a nós mesmos. Não amar o pecado, mas amar o pecador. Então, olhar para quem te feriu e ver através dela os olhos de Deus. Olhar para as pessoas como Deus olharia para elas. Não como nós olhamos, com olhos de julgamento, olhos de rancor, olhos de desprezo. Que nós fazemos muitas vezes isso. Muitas vezes isso. E aí eu fico vendo quantas pessoas hoje em dia têm um amor aos animais e glória a Deus por isso. Nós precisamos amar os animais, é da criação. Nós precisamos amar toda a criação do Senhor. Mas às vezes a pessoa ama tanto um animal e despreza uma vida. Despreza uma pessoa. Não cuida de idosos, né? A gente está vivendo uma geração que os idosos são descartáveis, assim. Eles são deixados de lado. Não olha para as crianças com cuidado, com zelo, com temor. O Senhor quer que a gente olhe para todas as pessoas com olhos de amor. Não olhe para as pessoas com desprezo, mas olhe para elas e fala: você não é improvável para Deus. Se Deus me mudou, se Deus me transformou, Ele também é capaz de te transformar. Né? Então, isso me tocou muito. Porque o apóstolo Paulo mostra: olha, vocês estão ficando presos a uma discussão inútil. Inútil. De tipo assim: o que vai te afastar verdadeiramente da presença de Deus é o pecado, são as suas atitudes, é o seu coração. Né? O que rege seu coração? O que rege seu coração? Quando você passa a amar a Deus sobre todas as coisas, você entende o valor da renúncia. Mas se você não ama a Deus sobre todas as coisas, como que você vai renunciar da sua própria vontade? Se você não ama a Ele, se você não quer agradar a Ele. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. A transformação vem disso, né? E aí ele continua. Agora a gente está chegando ao fim do capítulo. Tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Por quê? Nós somos uma geração eleita, nós somos escolhidos pelo Senhor, nós somos separados. Nós somos escolhidos para sermos sal, luz nessa geração. Luz nessa geração, né? Então, tudo te é permitido. Você pode fazer o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio da sua vida. Mas nem tudo é para você. Saiba que o Senhor tem algo muito melhor para você. E muitas vezes o seu futuro depende das suas atitudes hoje. Muitas vezes não. Muitas vezes não. O seu futuro, o seu amanhã, o que você vai colher, depende das suas atitudes hoje, das suas escolhas hoje. Então escolha plantar a vida. Né? E aí ele continua: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. O egoísmo, né? O egoísmo. Quando a gente olha para as outras pessoas, como a gente falou, a gente está olhando com os olhos de Jesus.
O próprio Deus veio para a Terra para nos mostrar, para não sermos egoístas, para que em muitos momentos a gente vai ter que guardar a nossa dor no bolso. Vocês já conversaram com alguém que fica discutindo com você qual que é a dor maior? Com certeza. Né? Você sempre vai conversar às vezes com alguém e a pessoa começa a discutir. Não, mas eu tô passando. Às vezes você vai desabafar com a pessoa, não, mas você não sabe o que eu tô passando. Você não sabe o que aconteceu comigo. Sabe o que o Senhor quer nos mostrar? Às vezes a sua dor pode ser muito, muito maior do que a da outra pessoa. Mas Ele quer que às vezes a gente guarde essa dor no bolso e acolha as outras pessoas como Ele acolheria, como Ele nos acolhe. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Então, às vezes a pessoa fica numa pilha religiosa, que ela fala, nossa, tal, não posso isso, não posso aquilo, não sei o quê. E aí ele tá falando justamente, olha, deixa eu te falar, maior é aquele que habita em você. Maior é aquele que criou todas as coisas. Maior é aquele que criou todas as coisas. As pessoas às vezes têm um medo, né? De demônios, de coisas ruins, assim. E quem tá afastado da presença de Deus tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo. Agora, se você vive com o Senhor, tem uma intimidade com Ele, você tem que saber, olha, o Senhor tá aqui, o inimigo tá aqui. O inimigo já foi derrotado. Então, para de ter tanto medo. Tô falando isso pra mim também, gente. Para de ter tanto medo. De criar coisas na sua cabeça que nem existem. Que nem existem, né? Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que foi lhe apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma. Isso é óbvio. Se a pessoa te chama para almoçar na casa dela, você vai dar glória a Deus e vai almoçar. Agradecer pelo alimento e vai compartilhar com aquelas pessoas. Agora, se a pessoa falar, olha, nós sacrificamos isso aqui para tal Deus, para tal ídolo, você vai comer? Não, você sabe que aquela intenção é ruim. Te convém? Não, não te convém, né? Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Que aí o outro, se tiver com menos, mesmo você sabendo que é com uma intenção que você não concorda, ele vai falar, uai, peraí. Mas ele é maleável demais, né? Então nós precisamos ser certos de quem nós seguimos. Pois por minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição com a ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Lembra que a gente falou? Tudo que você for fazer, gente. Uma casa que você for arrumar, os filhos que você for cuidar, o marido, a sua faculdade, os seus estudos, no seu trabalho. Tudo que você for fizer, faça para a glória de Deus. E você vai ver como todas as coisas vão mudar. Não se torne motivo de tropeço entre os judeus, nem entre os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos, Então o que ele está falando? Tudo que você for fazer, faça para a glória do Senhor. Não seja uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Não seja uma pessoa chata, né? Ele está querendo dizer com poucas palavras. Não seja uma pessoa chata, que só incomoda as outras pessoas, que só reclama na cabeça das outras pessoas. Não, vocês são separados. Vocês são diferentes. Se vocês dizem que amam a Deus sobre todas as coisas, honrem o nome de Deus sobre todas as coisas. Então, se você tá no trânsito, alguém grita com você, você vai pra gritar junto, você fala, não. Jesus não faria isso. Não, Jesus não faria isso. Olha como Jesus nos ensina a termos equilíbrio emocional, gente. Isso é lindo demais.
Se a gente quer ser uma pessoa equilibrada, a gente não pode perder o foco do Senhor, do que Ele espera para nossa vida, né? Então, esse capítulo é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo começa falando sobre como os israelitas, né, como aquelas pessoas deixaram de viver a terra prometida por tantas coisas que estavam afastando elas do Senhor. Mas é uma palavra muito real, uma palavra muito atual para a gente também. Porque o Senhor quer que a gente desfrute hoje, na vida hoje, a presença dEle. Todos os dias, ao acordar, é um novo dia para que o Senhor colocou nas tuas mãos. Olha, governe esse dia. Eu te dei poder e autoridade. Então declare sobre a sua vida. Declare sobre a vida das outras pessoas. Seja uma pessoa que entra em um ambiente e muda o ambiente. Seja uma pessoa que encoraja as outras pessoas. Não seja uma pessoa religiosa, mas seja uma pessoa espiritualizada, cheia da presença de Deus. Que as pessoas vão te olhar e vão falar, tem algo diferente nessa pessoa. Tem algo diferente, eu quero saber. O que tem de diferente nessa pessoa? Ela mudou tanto, tantas coisas estão acontecendo na vida dela. Ela tem uma resiliência, o jeito de falar, o jeito dela sorrir. As coisas estão difíceis, ela tá sorrindo. As coisas estão ruins, ela tá sorrindo. Né? Ou se ela tá chorando, mesmo quando ela tá chorando, ela tá dando glória a Deus. Mesmo quando ela tá chorando, ela tá falando, Deus sabe de todas as coisas. Gente, como assim? O que tem de diferente dessa pessoa? Eu quero conhecer mais dela. E a pessoa te conhece e fala, agora eu entendi o que rege essa pessoa. É muito mais forte do que ela mesma. Né? Então, glória a Deus por isso. Essa palavra é muito forte. Ela é muito forte, né? Que a gente realmente tome posse disso. Que a gente viva verdadeiramente a isso, né? Que a gente entenda que se a gente quer ver o sorriso de Deus na nossa vida, a gente precisa pagar alguns preços. Mas que o preço a ser pago com Jesus é muito mais leve. É muito melhor do que o preço do mundo. Gente, o mundo não nos ama. O mundo não nos ama. Ele não nos promete aquilo que ele promete. Ele não cumpre, né, aquilo que ele promete. Não cumpre. Então, que a gente viva na esperança daquilo que o Senhor já nos prometeu. Amém? Não saiam daí, gente. Glória a Deus. Quantas pessoas numa live. Realmente, isso tudo aqui é para a glória do Senhor. Pra gente viver as promessas dele juntos, né? Pra gente viver as promessas do Senhor juntos. O propósito. Pra gente conseguir viver o propósito com um processo mais leve. Conseguir suportar o processo. Né? Então, não saiam daí. Vamos terminar com a nossa oração, que a nossa oração é aquele verdadeiro alimento para nossa alma, né? Então não saiam, vamos finalizar com a nossa oração. Amém? Agora tira todas as distrações da sua mente, feche os seus olhos, começa a declarar ao Senhor, agradecer ao Senhor pelo seu dia, pela sua vida, pela sua saúde, por tudo aquilo que Ele já te entregou. Pai, a gente vem aqui te agradecer, Senhor, te agradecer por mais um dia, por mais uma manhã, porque nós sabemos que a cada amanhecer as tuas misericórdias se renovam, Pai. Obrigada pelo dom da vida. A vida é um grande presente, um grande milagre, Pai. Quantas pessoas não acordaram no dia de hoje? Então a gente te agradece, Pai. A gente te agradece pela tua misericórdia. Quantas vezes nós andamos longe da tua presença? Quantas vezes nós fizemos o Senhor, Pai, se entristecer? E o Senhor mesmo assim nos ama, o Senhor mesmo assim nos perdoa, o Senhor mesmo assim nos acolhe. Oh, Pai, nada que a gente faça vai ser capaz de fazer a gente merecer esse amor, né? Esse amor é imerecido, esse perdão é imerecido. Mesmo assim o Senhor nos ama. Então a gente te agradece, Pai. A gente vem aqui te agradecer por isso. Te pedir perdão por tantos momentos que andamos longe da tua graça. Te pedir perdão por tantos momentos que vivemos por nós mesmos, que colocamos a nossa esperança na nossa própria vida, que reclamamos,
que não abrimos os olhos para as bênçãos que o Senhor já nos entregou, Pai. Obrigada por cada detalhe da nossa vida. Pai, venha sobre essa live, que ninguém saia daqui como entrou, Pai. Corações angustiados, ansiosos, deprimidos. Pai, às vezes as pessoas estão com um diagnóstico que aos olhos dos homens é impossível, mas nada é impossível para o Senhor. Então vem mesmo sobre essa live derramando sua cura, Pai. Sua cura na nossa mente. Transforma a nossa mente. Que a nossa esperança, que a nossa fé cresça e os nossos medos se diminuam, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, venha sobre a nossa família, venha sobre a nossa casa, protege, coloca os teus anjos de proteção à nossa família, Pai. Nós oramos e te agradecemos pela tua presença em nossas vidas. Pai, venha sobre esse dia, nós não queremos dar um passo sem que seja com o Senhor. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, pessoal. Glória a Deus. Nossa, glória a Deus. Que bênção, né? Poder acordar mais um dia na presença do Senhor e realmente ter esse renovo. Não sei vocês, mas eu saio assim como um bálsamo. O Senhor é como um bálsamo para o meu coração. E quando a gente entra na presença dele, a gente vê que pode estar o pior cenário possível, o pior sentimento possível, mas para o Senhor sempre tem um jeito. Amém? Então, vou ler o livrinho. Hoje é dia 26 de maio. 26 de maio. Olha que lindo o título, eu não tinha lido. Escolha a fé. Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. A fé é uma escolha espiritual de uma nova natureza em Cristo. A dúvida é uma escolha de sua velha natureza. Mas nem sempre consideramos a dúvida uma escolha. Embora seja verdade que haja momentos nos quais ela surge, não precisamos viver nesse estado. É possível escolher ter fé em Deus e em sua palavra. Simão Pedro era um dos discípulos mais chegados de Jesus e o viu operar muitos milagres. No entanto, Jesus disse a Pedro que Satanás queria tentá-lo, mas ele orou para que a fé de Simão não falhasse. Se Pedro precisou de orações para se manter firme na fé, quanto mais nós. Sempre que sentir dúvida, leia nas Escrituras sobre homens e mulheres de fé. As histórias dessas pessoas são inspiração. Abraão, por exemplo, esperou anos para que Deus cumprisse a promessa de lhe conceder um filho. Durante a espera, sua fé o fortaleceu. Ore para que você tenha uma fé que não vacile, mas que se fortaleça à medida que espera no Senhor por resposta para a sua oração. Ore também para que Deus seja o único objeto de sua fé. A vida não dá certo se você deposita sua fé nas coisas erradas. É impossível experimentar toda a liberdade, plenitude e o sucesso verdadeiro que Deus tem para você sem fé nele e na sua palavra. Glória a Deus. Vamos repetir juntos essa oração que tem aqui? Deus de misericórdia e graça, peço que desenvolvas minha fé. Peço que desenvolvas minha fé nos tempos de espera e que ajude a fortalecer outros. Muito obrigada, porque me dá esperança e ânimo nos momentos de dúvida. Ajuda-me a sempre escolher a fé. Glória a Deus. Gente, que lindo isso, né? A fé é uma escolha espiritual. E muitas vezes nós não percebemos, mas a dúvida também é uma escolha. Quando a gente escolhe duvidar da promessa do Senhor, quando a gente escolhe o medo ao invés da fé, a gente está fazendo uma escolha. Então, que nessa manhã a gente escolha a fé sobre todas as coisas. Amém? Vou colocar o louvor para a gente finalizar. Glória a Deus pela presença de vocês aqui. Muito obrigada mesmo a cada um. Se você é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo.
Nós estamos aqui fazendo a live de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã. E como eu amo estar junto com vocês, gente. Como é maravilhoso e precioso esse tempo que a gente tem passado, né? Então, a gente espera vocês de segunda a sexta, 8 horas da manhã, tá? Muitas pessoas me perguntam se a live fica salva. Nós temos agora um canal no YouTube, glória a Deus. Então, se você tá aqui, vai lá, se inscreva. A live fica salva lá e no meu Instagram fica salva por 24 horas. Se você quiser compartilhar, a live também fica salva por 24 horas, tá? E nós temos o grupo no WhatsApp do nosso devocional, que lá eu mando mensagens, né? Pra gente permanecer junto nesse propósito. Então, o link do grupo tá na minha bio do meu Instagram. Sempre bom pra falar isso, tá? Glória a Deus pela vida de vocês. Eu amo a vida de vocês, gente. Muito obrigada por tanto carinho, tá? Vou colocar... Esse louvor é muito conhecido, mas eu acho que tem tudo a ver. Porque o Senhor traz vida aos sepulcros. E a música chama Vida aos Sepulcros. A letra dela é maravilhosa. Deixa eu aumentar aqui agora. E se cuidem, hein, gente? O tempo tá muito seco. Toma muito líquido, muito chá. Que por aqui, tô fazendo isso também. Amém. Glória a Deus. Gente, esse louvor mexe muito comigo. Tenho, gente, vou compartilhar com vocês. Que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que Deus. Tu és tudo que eu preciso, Deus. Gente, não há nada melhor. Não sei se você já viveu essa transformação na sua vida, mas permita viver, né? Se você já viveu, não perca essa presença. Não perca, porque a presença tem que ser alimentada todos os dias. Todos os dias. Amém?
Obrigada, pessoal. Obrigada, Senhor, por essa live. Gente, o Senhor pode todas as coisas, né? Ele não se limita nas nossas limitações, não se esqueça disso. Então, se você ainda não viveu essa transformação, permita que o Senhor te transforme, para que você veja quão maravilhosa é a presença dele nas nossas vidas. Existe beleza nessa renúncia da nossa própria vontade, da nossa própria vida, do nosso antigo eu, né? Muitas vezes ficamos aprisionados lá no deserto, na vida antiga, quando o Senhor quer nos entregar paraíso mesmo, coisas novas, gente. E pra gente viver as coisas novas do Senhor, a gente precisa viver o novo de Deus, né? Então nos permita viver o novo de Deus mesmo. Obrigada pela presença de vocês. Hoje é sexta-feira, né, gente? Então a gente se encontra segunda-feira com a graça de Deus, em nome de Jesus. Declaramos mesmo saúde, proteção sobre as nossas vidas, né? Tudo que a gente precisa. Saúde, quando a gente tem saúde, quando a gente tem a presença de Deus, todas as outras coisas a gente consegue fazer. Agora, se tira essas duas coisas da nossa vida, né? Então, assim, agradeça pela sua saúde, agradeça pela presença de Deus na sua vida, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então, obrigada pela presença de vocês, que Deus abençoe muito o nosso dia e até segunda-feira, em nome de Jesus. Beijo, gente, obrigada!